Os Simpsons é uma animação de grande sucesso, já são 34 temporadas, mais de 30 anos no ar, mais de 700 episódios, com certeza aí é a animação mais marcante de toda a história. Mas houveram algumas vezes em que coisas que aconteceram no episódio acabaram sendo desmentidas em outro. Então vamos ver aí 10 situações em que isso aconteceu. Fala aí galera, tudo tranquilo? Carlos chegando. Os Simpsons já fizeram história na televisão, sejam pelos personagens, a diversão, as piadas, os bordões, as previsões, né? Isso mesmo, a gente sabe aí que os Simpsons têm a fama de prever o futuro. Isso aconteceu várias e várias vezes, né? Mas uma coisa também que chama a atenção em os Simpsons é que houveram algumas situações num certo episódio de uma determinada temporada em que chegava em outra temporada, essa situação acabava sendo desmentida, né? Ou seja, as regras aí dentro de Os Simpsons acabavam sendo quebradas. Então, vamos ver 10 situações em que isso aconteceu, começando pelo medo de voar da Marge. Lá na 6ª temporada, episódio 11, a gente acaba descobrindo que a Marge ela tinha aerofobia, ou seja, medo de voar. E esse trauma foi causado por conta de seu pai, né? Que era comissário de bordo. Acontece que no episódio 2 da 3ª temporada, a Marge viaja ali sem nenhum tipo de problema com a família para o Washington. Ainda que a gente possa pensar que na 6ª temporada isso foi desencadeado por conta do voo, mas aí, nessa 3ª temporada, a gente lembra que o Bart Simpson causa um maior terror ali, né, nesse episódio, liberando todas as máscaras de oxigênio, causando um pânico geral ali dentro do avião. Mas a única pessoa que não tem nenhum tipo de pânico é justamente a Marge Simpson. Então vem aquela pergunta, será que a fobia dela é seletiva? Eu acho que não. A segunda situação é com relação à alergia do Bart Simpson. Lá no episódio 3 da temporada 18, o Bart Simpson e o Skinner têm uma espécie ali de guerra de alergias. Primeiro, o Bart descobre que o Skinner era alérgico a amendoim e usa isso para forçá-lo a fazer o que ele queria. Isso com apenas um simples amendoim. Por outro lado, né, o Skinner rouba os dados médicos do Bart e descobre que ele era alérgico a camarão e faz a mesma coisa com apenas um simples camarão. Aí acontece quando a gente pega o 21º episódio da temporada 13, o Bart Simpson acaba mencionando nesse episódio que ele já comeu sim camarão e também já ficou por perto, né, quando seu pai fazia aquele banquete de camarão. Ou seja, né, se a gente parar para pensar, se um simples camarão pode causar um problema sério ao Bart Simpson, então faria todo sentido que ele se mantivesse afastado. Mas não foi o que aconteceu, né? A alergia dele, com certeza, né, não pode ser seletiva. Então, mais uma regra quebrada aí dentro dos Simpsons. E lembrando, né, que o Bart Simpson também é alérgico a caramelo, imitação de caramelo, maquiagem de monstro que brilha no escuro e também a couve-flor. A terceira situação é com relação à velha fazenda dos Simpsons. Lá na 6ª temporada, episódio 10, o Homer e seu pai, eles acabam incendiando a casa da família, mas 5 temporadas depois, eles voltam para a mesma fazenda e a casa simplesmente está no mesmo lugar. Como aconteceu no 5º episódio da temporada 11, o Homer Simpson ele está fugindo de um duelo, aí ele e a família se escondem justamente na antiga fazenda da família e cultivam até mesmo uma planta híbrida chamada de tomaco. E quando a gente analisa a situação da casa que havia sido incendiada, não faz sentido porque nesse episódio ela simplesmente parece estar em melhor estado do que estava antes. Será que alguém fez algum tipo de mágica? Aí a quarta situação aconteceu na temporada 8, episódio 8. Nesse episódio, né, o Ned ele perde tudo ali por conta de uma tempestade. Aí ele tem um colapso e acaba se internando numa clínica. Aí quando é mostrado ali um flashback da infância dele, a gente vê ali que ele possuía uma raiva descontrolada.
E a forma dele controlar essa raiva foi criando ali palavras esquisitas, né? Frases esquisitas, né? Lembra? Brigadozinho, coisas assim, né? Porque em inglês é diferente. Aí acontece que na temporada anterior, né? A 7ª temporada, episódio 5, a gente conhece ali alguns membros da família Flanders. E um deles, ao cumprimentar o Homer Simpson, usa o mesmo tipo de palavra, o mesmo tipo de frase. Ou seja, indicando aí que essa situação passava de geração a geração, né? Então isso contradiz aí o que aconteceu na clínica que mostrou no flashback. Até mesmo, né? Porque se a gente parar para pensar, não é tão crível assim que todos os Flanders receberam o mesmo tipo de tratamento e todos eles ficaram curados, criando aí as mesmas palavras, as mesmas frases. Não faz sentido. A 5ª situação é com relação à história do Sr. Burns. Lá no episódio 4 da 5ª temporada, nós vemos um flashback, né, que mostra ele jovem, bastante pobre. Aí aparece um homem misterioso, cheio de dinheiro, querendo adotá-lo. Aí ele aceita de imediato. Acontece, né, que no 18º episódio da mesma temporada, o Sr. Burns ele está na banheira, quase se afogando. Aí a gente novamente vê um flashback da infância dele. Dessa vez ele aparece até menor do que antes, né? Praticamente ali um bebê, num berço muito chique e demitindo a babá. Ou seja, indicando aí que ele, na verdade, era de uma família rica. Ainda que a gente possa pensar que essa situação da banheira possa ser ali um tipo de delírio, mas o mais plausível é, né, que, na verdade, ali o pessoal que escreve o desenho provavelmente quis ajustar aí essa situação da infância do Sr. Burns para fazer uma paródia melhor do Cidadão Kane. A 6ª situação é com relação ao trabalho do Homer Simpson na usina nuclear. Quando a gente olha para a 2ª temporada, episódio 12, a gente vê ali um Homer adolescente sendo aconselhado a procurar emprego na usina recém-inaugurada. Mas depois a gente descobre que, na verdade, a usina existia muito antes disso, como aconteceu na temporada 13, episódio 5, em que o Homer relembra, né, que quando ele tinha 12 anos, ele encontrou ali um corpo na drenagem da usina. Então a gente vê ali esse pequeno conflito. E outra coisa que chama atenção no trabalho do Homer é que também ali há uma irregularidade, né, quanto ao cargo que ele ocupa. Porque uma hora parece que o cargo é maior, outra hora parece que o cargo é menor. Ou seja, não se chega a um tipo de consenso conforme as temporadas foram passando. A 7ª situação é com relação aos parentes do Skinner. Lá na temporada 9, episódio 2, talvez aí o mais polêmico de todos os Simpsons, a gente descobre que o diretor Skinner, na verdade, é um impostor chamado Armin Tanzari. Ou seja, ele estava vivendo ali a vida do seu sargento. Aí acontece que lá no episódio 22 da temporada 7, a gente vê ali o vovô Simpson junto ao seu pelotão na Segunda Guerra Mundial. A gente vê ali o pai do Skinner, chamado de Sheldon. Mas como assim? Ele é o pai verdadeiro do Armin ou o pai verdadeiro do Skinner, né? Bastante confuso isso. Será que é mais um impostor? A 8ª situação é com relação ao Gene Simpson. Lá na temporada 9, episódio 17, a Lisa Simpson, né, ela estava com bastante medo de perder sua inteligência. Então nesse episódio acaba se descobrindo essa questão do Gene Simpson e que ele só afetava os homens. Mas duas situações acabam desmentindo essa situação. Primeiro temos o Herb Powell, né, o meio-irmão do Homer, que é extremamente inteligente, possuía uma empresa, criou aquele aparelho de comunicação com os bebês. E a outra situação que desmente isso aconteceu na temporada 12, episódio 9, né, em que a gente descobre ali que o Homer ele tinha um giz de cera alocado no seu cérebro e que sem esse giz de cera ele era extremamente inteligente. Ou seja, parece que esse Gene Simpson não afeta todos os homens. Ou será que nenhum?
A nona situação é com relação à casa dos Simpsons, né, que é bastante confusa, já mudou aí várias vezes o número, já mudou a rua também, ainda que a gente possa pensar em 742 Evergreen Terrace, né, mas a física acaba sendo um problema para essa casa, né, tão famosa. Primeiro temos aí um corredor misterioso, né, que leva à parte de trás da casa, que não é o caminho para o porão, também não é um caminho para a garagem. Temos o banheiro que muda de lugar o tempo todo, temos ali uma sala de brincadeiras, de jogos, que também por vezes aparece, por vezes desaparece, e o próprio desenho já brincou com essa situação, como aconteceu na temporada 25, episódio 8, em que a Marge diz ali que a sala parece aparecer e desaparecer quando convém. Ou seja, é bastante confuso essa situação da casa dos Simpsons. Em 10º lugar, nós temos aí os anos 90, lá na temporada 19, episódio 11, que se passa justamente na década de 90, nós vemos ali um momento em que a Marge e o Homer, eles estavam juntos, mas quase se separaram. Mas isso acaba conflitando ali com a situação da própria série, já que o primeiro episódio foi ao ar em 89 e a primeira temporada se passa nos anos 90. Nessa situação, eles já eram casados e tinham 3 filhos. Ou seja, a cronologia nesse caso não faz nenhum sentido. E é como eu falei antes, né, depois de ver aí essas 10 situações, a gente vê ali que talvez por ter muitos episódios, tanto tempo, muita demanda, é difícil aí que os roteiristas acabem seguindo sempre a mesma linha do tempo, as mesmas situações. Isso também acontece aí em séries, né, como por exemplo Jornada nas Estrelas, né, em que são várias séries, tantos episódios, que sempre aí o canon, as regras, coisas que aconteceram em uma série acabam sendo quebradas em outra. Não é verdade? E já peço para você deixar aí embaixo nos comentários, caso você lembre de alguma situação que eu não falei aqui nesse vídeo, deixe aí embaixo que eu estou querendo saber. Valeu mesmo, hein? De qualquer forma, quebrando ou não suas próprias regras, os Simpsons sempre vão ser bastante divertidos, né? É aquele tipo de animação que sempre que a gente pode, a gente dá uma espiadinha quando a gente não está vendo um filme, não está vendo uma série, porque diverte bastante. E lembrando a você, para não esquecer de deixar o seu like nesse vídeo, que ajuda aqui demais o canal, compartilhe, comente nesse vídeo. Se por acaso você não é inscrito no canal, peço a sua inscrição é muito importante, vai ajudar o canal a crescer e aproveita e ativa as notificações para sempre ser lembrado quando sair um vídeo novo aqui do canal. Valeu, galera, e a gente se vê no próximo vídeo.